Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama A Culpa. Marcos era um homem atormentado por um segredo. Há 2 anos ele havia atropelado uma mulher na estrada, quando voltava de uma viagem de negócios. Ele estava bêbado e distraído e não viu a mulher caminhando na beira da pista. Ele sentiu o impacto e ouviu o grito, mas não parou para socorrer. Ele fugiu, deixando a mulher agonizando no asfalto. Porém, já a uma certa distância, ele se lembrou de inúmeras evidências no corpo da mulher que poderiam levar até ele. Então voltou e, aproveitando que o fluxo de carros na estrada era quase zero, ele constatou que a mulher estava morta. Então pegou uma lona no porta-malas, que ele costumava forrar o chão para mexer em seu carro. Envolveu o corpo da mulher e o colocou no porta-malas, e depois de jogar água e desfazer o sangue da pista, ele tomou o rumo de sua casa. Ele nunca contou para ninguém o que fez, nem mesmo para sua esposa Clara e sua filha Laura. Ele tentou esquecer o que aconteceu e seguir com sua vida, mas ele não conseguiu. O tempo passou e um certo dia, quando foi jogar o lixo fora, ele viu uma mulher do lado de fora da cerca de sua casa. Era sempre à noite, quando estava escuro e frio. Ela usava um vestido fino e estava com cabelos despenteados, soltos ao vento. Parecia uma pessoa com problemas mentais. Ela ficava parada de costas para ele, do outro lado da cerca. Ele continuava a olhá-la, mas ela não se movia. Já estava chegando o inverno e aquela roupa fina não a estava mantendo aquecida. Ele então perguntou: "Ei, está tudo bem? Você não está com frio?" Mas ela não respondeu. Continuava imóvel enquanto o vento balançava seus cabelos. Ela apenas se virou lentamente e o encarou com olhos vazios. Marcos entrou para dentro de sua casa e trancou a porta e foi até a janela espiar a mulher que estava no mesmo lugar. Sua esposa, ao vendo tão curioso, perguntou: "Tudo bem, querido?" Ele se virou para ela e disse, a chamando para ver: "Tem uma mulher estranha parada lá fora, do outro lado da cerca. Venha ver." Clara se aproximou, mas quando os dois olharam, não havia ninguém do lado de fora. Sua esposa então disse: "Ela deve ter ido embora. Afinal, está frio lá fora." Marcos ficou confuso, mas deixou para lá. Nos dias que se seguiram, ele passou a ver a mulher sempre que saía para levar o lixo para fora. Perguntava se ela estava bem, se morava ali perto, se a família dela sabia que ela estava fora de casa num frio daquele. Mas ela nunca respondia, apenas se virava e olhava para ele com um olhar vazio. Um dia em que o frio estava muito, ele sentiu por ela e foi até perto da cerca e disse: "Olá, você não está com frio? Gostaria de entrar?" A mulher se virou para ele, e um calafrio percorreu a espinha de Marcos. O terror tomou conta dele, que voltou correndo para casa e trancou tudo, portas e janelas. Clara, assustada, foi até ele e segurou-o e perguntou: "Querido, o que está acontecendo? O que você viu lá fora?" Marcos nada respondeu. Ficou olhando para o quintal, vendo a mulher caminhar por ele e parar em frente à janela em que Marcos estava. No decorrer dos dias, Marcos passou a pôr o lixo para fora mais cedo, e todas as noites aquela mulher estava no seu quintal, olhando fixamente para sua casa em pleno frio do inverno. Sua esposa nunca via nada. Marcos ficava nervoso, pois todas as vezes que chamava Clara, a mulher desaparecia. Uma noite, Marcos e sua esposa acordou com sua filha Laura, de 6 anos, gritando no quarto. Marcos se levantou rápido e foi ver o que era. Ao chegar no quarto de sua filha, a viu sentada na cama, no escuro e chorando, com os lençóis no chão. Ele foi até sua filha e acendeu a luz do abajur. Catou os lençóis do chão e perguntou: "O que foi, filha? Por que seus lençóis estão no chão?" Laura o abraçou chorando e sussurrou em seu ouvido: "Papai, tem uma mulher no armário." Marcos sentiu seu corpo gelar
estremecer. Ele olhou lentamente para o armário e o viu se abrir lentamente, e lá dentro estava a mulher. Ele agarrou sua filha e saiu do quarto com ela no colo. Entrou em seu quarto trancando a porta atrás de si, para espanto de sua esposa, que perguntou: "O que está fazendo? O que aconteceu?" Marcos olhou para sua esposa e não contou a verdade. Sabia que ela não acreditaria, afinal ela nunca conseguia ver a mulher. A Laura estava assustada e resolvi trazê-la para dormir conosco. Sua esposa suspirou e disse enquanto arrumava um espaço para a filha: "Sabe que não pode alimentar os medos dela, só piora as coisas. Será só esta noite." Marcos assentiu e foram todos dormir. Pela manhã sua esposa perguntou: "O que foi aquilo ontem à noite? Você parecia tão assustado quanto Laura." Ela disse ter visto algo no armário e eu vi a porta abrir de repente, então achei melhor levá-la para nosso quarto. Clara o encarou por um momento e disse: "Não pode ficar alimentando os medos de nossa filha. Não há nada no armário e você sabe disso. Da próxima vez, diz a ela para se cobrir e dormir, que não há nada no quarto." Na noite seguinte, Laura acordou chorando. Ele foi até seu quarto e disse que não havia nada ali. A cobriu e saiu do quarto apressado, vendo a mulher sair do armário de roupas o encarando. Isso seguiu por várias noites e Marcos estava tão apavorado que uma noite, quando Laura acordou gritando e chorando, ele não foi até lá. Estava com muito medo, então gritou para a filha: "Se cubra até a cabeça, meu bem, não há nada aí." Sua filha chorou por algum tempo e depois parou. Marcos respirou fundo e tentou dormir. Nas noites seguintes, Laura não chorava mais e nem acordava gritando. E durante o dia ela estava silenciosa e olhava para ele da mesma forma que aquela mulher estranha, com olhos vazios. Todas as noites Marcos acordava sem motivo algum e sempre ouvia a porta do armário da filha abrir. Mas uma certa noite ele escutou outra porta abrir. Era do quarto de Laura. Seu coração soltou uma batida quando ele percebeu que a mulher havia saído do quarto de Laura. Imaginou que fosse sua filha indo até seu quarto. Quando viu a sombra de alguém parado atrás da porta, imaginou que fosse Laura e disse baixinho: "Venha, querida, eu deixo você dormir aqui." Um medo insano tomou conta dele quando viu a porta do seu quarto se abrir e percebeu que quem estava ali não era Laura, mas a mulher estranha. Ele se pegou fazendo o que havia mandado Laura fazer, puxou os lençóis e se cobriu dos pés à cabeça. Sentia seu corpo tremer inteiro, sentia o olhar vazio dela sobre ele, ouviu seus passos se aproximando dos pés de sua cama. Todas as noites tem sido assim. Ele ouve a porta do quarto de Laura se abrir e passos pelo corredor indo na direção de seu quarto. Marcos já não dorme mais. Vive em constante estado de pânico. Qualquer som de porta se abrindo o assusta. Mesmo no trabalho se sente observado cada vez que vê uma porta entreaberta. Na penumbra do cômodo atrás da porta, ele sente que ela o observa com seus olhos vazios. Todas as noites, ao ver a porta de seu quarto se abrir, ele sente que é ela que está entrando. Ele puxa o lençol e se cobre como uma criança assustada que vê no cobertor uma fortaleza contra o mal. Ele sabe, se não fizer, ela o pegará. Uma noite, cansado dessa vida, Marcos resolveu que não se cobriria. Ele enfrentaria. Quando os passos ecoaram pelo corredor, ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Pensou em puxar o lençol, mas se manteve firme. A porta de seu quarto se abriu e ele viu ela. Ela estava parada, o observando com seus olhos vazios. Ela estava exatamente como no dia em que ele a atropelou. Seu vestido sujo de sangue e terra, seu rosto machucado, seu andar trôpego indo na direção de sua cama. Ele queria se mudar daquela casa e esquecer tudo. Ele sabia que poderia ir à polícia e se entregar, mas já havia muito tempo,
e o corpo dela ainda estava em seu porão. Ele sussurrou em lágrimas enquanto a mulher se aproximava. Me desculpe, foi um acidente. Eu não queria ter te machucado. Clara acordou pela manhã e estava sozinha na cama. Foi até o quarto da filha e ela dormia tranquilamente. Procurou por Marcos pela casa e não o encontrou. Seu carro estava na garagem. Um dia depois, Clara deu uma queixa de desaparecimento. Ao vasculhar a casa, a polícia encontrou no porão a terra remexida. Usando uma pá, os policiais começaram a cavar. Encontraram uma lona e, enrolada nela, o corpo de Marcos e um outro corpo em estado de decomposição. A expressão na fisionomia de Marcos era de puro terror. Obrigada por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui e ainda não é um inscrito, sinta-se à vontade para fazer parte da família de Sombrios. Um feliz Halloween para vocês e até a próxima!